Bem-vindo ao Explicando a Síndrome Fúngica. Essa é uma sequência de lives que acontecem normalmente todos os dias às 7h59 da manhã, explicando a Síndrome Fúngica. E essa semana em especial está aberta as inscrições do método Você no Controle, então estou aqui para esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas de quem ainda não está no método e quem já está. Seja muito bem-vindo dentro lá da plataforma, já começou a nossa troca. E quem está assistindo esse conteúdo aqui ao vivo, eu vou cumprimentar aqui as pessoas. Se você está assistindo no replay gravado, eu convido você a entrar ao vivo ou então deixar aqui o seu questionamento, sua dúvida, que depois, dentro do possível, eu te respondo. A vantagem de entrar ao vivo é que você pode perguntar e interagir comigo. Muito bom dia, pessoas bem nutridas. Como vocês estão? Essa terça-feira ensolarada por aqui. Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou puxar a pauta aqui da nossa conversa sobre questão de suplementos de síndrome fúngica, em especial da vitamina D, que eu fiz um post ontem e muitas pessoas me perguntaram. Então eu vou colocar aqui o tema fixo para quem entrar depois. Quem tiver alguma dúvida em relação ao método Você no Controle, pode colocar aqui, tá? Nos comentários, que aí no final da nossa conversa de hoje, do nosso Explicando a Síndrome Fúngica, eu tiro a sua dúvida, tá bem? Bom dia, Mia! Bom dia! Então vamos lá. E não fixei aqui, deixa eu fixar. Bom, para quem não sabe nada sobre síndrome fúngica, primeira vez que está escutando essa palavra, quer entender o que é uma síndrome? Síndrome é conjunto de sinais e sintomas que são característicos pelo supercrescimento fúngico que inicia-se a nível intestinal. Só que normalmente as pessoas não percebem, não conseguem saber que está acontecendo esse crescimento fúngico no intestino, que a gente não vê, mas a gente sente. Sente os sinais e sintomas. Só que quando esses sinais e sintomas se estocam, né, começam a gerar bastante incômodo, já está ali característico em algum órgão de choque. Então já está ocasionando ali alguma dor, algum desconforto, e a pessoa que está passando por isso, assim como eu já passei também, não consegue identificar que isso é por conta de uma cascata de acontecimentos. Então não é um nutriente isolado, não é a falta de um probiótico, não é a questão de cortar açúcar, não é assim que funciona o nosso corpo. É um conjunto de ações que aconteceram ao longo da vida de cada pessoa, então independente aí da sua história. Normalmente a cronologia acaba sendo um pouco parecida em relação à exposição de medicações, a questão de repetição de alimentos, a questão de exposição repetida a alimentos que podem ter aí a contaminação fúngica e também a carência nutricional que a pessoa pode carregar por conta do processo puramente de envelhecimento. Então a pessoa não percebe que está envelhecendo, fala assim, nossa, Sheila, como assim a pessoa não percebe que está envelhecendo? Às vezes a gente passa ali da casa dos 20 para os 30, dos 30 para os 40 e não percebe que a necessidade fisiológica do corpo, ela precisa ser aumentada. Porque se eu estou com uma célula em processo de envelhecimento, e principalmente se eu estou fazendo mais coisas do que normalmente eu fazia quando eu era jovem, que isso pode acontecer, então a necessidade nutricional, ela aumenta também. Então isso é muito característico de quem tem a síndrome fúngica, quem desenvolveu com o passar do tempo, é de não perceber essa necessidade nutricional. E aí a pessoa fica amarrada em tentar uma estratégia, fica ali no modo pato, que isso pode acontecer com qualquer um, aconteceu comigo também até virar a chave e descobrir que era síndrome fúngica, de tentar ali coisas pontuais. Então, pontualmente eu vou lá, deixo de comer o açúcar, pontualmente eu vou lá e uso um probiótico. Então, tentar fazer correções pontuais sem fazer com que o corpo funcione da forma correta e como ele deveria para conseguir combater esse supercrescimento fúngico. E aí eu trago aqui como tema essa questão da vitamina D. Se você está entrando aqui agora, te convido a colocar os seus comentários, as suas dúvidas, compartilhar e engajar aqui comigo, né? Porque para eu saber que você está assistindo esse conteúdo, quem está aqui, então participa, coloca aqui nos comentários para que eu entenda se você está compreendendo, para eu poder ser mais clara aí no esclarecimento. Ficou até redundante, né? Combinou, na verdade. Então, o negócio é o seguinte, gente. Se eu não consumo
de uma forma correta qualquer grupo nutricional, seja do grupo B, seja das vitaminas lipossolúveis, seja do grupo dos minerais, isso não é difícil de entender e de identificar se há uma falha nutricional. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa passa ali um tempo sem parar para analisar os seus sinais e sintomas. E dentro do desafio que eu disponibilizei a semana passada, que foi o desafio O Melhor Ano, para se libertar dos sinais e sintomas aí da síndrome fúngica, para identificar o problema, o gatilho da síndrome fúngica, quem participou desse desafio conseguiu parar para analisar os seus sinais e sintomas e entender se tem alguma coisa errada ou não. Então é isso que a gente faz para entender se há uma deficiência nutricional. Não simplesmente esperar o exame de sangue chegar na sua mesa para você entender que tem algo de errado. Se você está sentindo, se você está percebendo, se há reações no seu corpo, se você percebe que mudou as características do funcionamento do seu corpo, sim, isso é uma sinalização de alterações. Provavelmente, arrisco dizer que tem profundas raízes nutricionais e que isso vai impactar, sim, fator hormonal, porque, por exemplo, a vitamina D é um pró-hormônio. Então, se a gente não tem vitamina D, não tem como funcionar muito bem alguns hormônios, por isso que é característico de tantas questões, não só imunidade, mas de diversos outros pontos aí do funcionamento do nosso corpo para a produção de células saudáveis, para a gente não ter uma produção de célula doente. O que é uma célula doente? É eu evitar um câncer. Então, eu evito com que uma célula se multiplique de um jeito errado e aí eu consigo evitar um câncer. Basicamente, nosso corpo faz isso todos os dias. Na questão da síndrome fúngica, o que eu preciso que meu corpo funcione perfeitamente? As células, para eu poder digerir e absorver bem os nutrientes, e também a questão aí hormonal. Então, a questão hormonal precisa funcionar ali perfeitamente para eu também ter uma característica ali de... Hormonal não, de imunidade, gente. Células T de imunidade, que eu ia puxar isso, eu já puxei para a questão hormonal. Células T da imunidade precisam ficar ali atentas quando há alguma coisa errada acontecendo no nosso corpo, quando o corpo dá uma agitação e fala, ó, tá entrando aqui invasores e tá tendo crescimento de invasores que a gente não quer. Então, essas células precisam estar ali no estado de alerta e para isso precisa de nutrientes também. E o que acontece é que com o passar do tempo, a necessidade nutricional, a pessoa não percebe que a necessidade fica aumentada ou que há uma falta desse nutriente, ou às vezes começa a tomar suplementos por conta, suplementos de má qualidade, suplementos que têm ali às vezes o excipiente de má qualidade, a qualidade de absorção é ruim, acredita que está sendo suplementada, que isso aí é uma grande falha quando o suplemento não é bom. Então, eu estou tomando suplemento, estou comendo saudável. Só que o suplemento não está adequado, dosagem não é adequada, a qualidade daquele suplemento não é legal. E o que a pessoa está colocando ali no prato dela, a combinação não está compatível com aquilo que ela deseja. O que isso quer dizer? Se eu quero vencer a síndrome fúngica, eu preciso ter uma boa digestão daqueles alimentos. E fazer uma combinação de alimentos de difícil digestão, por exemplo, vai prejudicar, sim, a sua vitória aí contra o crescimento dos fungos. Não vai facilitar, por isso que o nome é terapia nutricional. Então, é a fase inicial para você deixar o seu corpo de férias. E aí, essa parte de nutrientes, do que está faltando, do que precisa ser reconhecido, isso vem ao longo da terapia nutricional. Não dá para começar de trás para frente. O que isso quer dizer? Colocar um monte de suplementos sem corrigir a base, sem fazer ali a terapia do jeito que precisa ser feito e depois incluindo ali os suplementos se houver necessidade. Então, corrige a base e depois faz a inclusão conforme os sinais e sintomas. Os exames característicos de deficiência, bom dia, Evoluindo 30, característicos de deficiência, gente, na maioria dos casos, assim, pela minha experiência clínica, quando só vem uma confirmação da clínica. O que é a clínica? Aquilo que a pessoa relata. Então, a característica de deficiência está fortemente relacionada com as queixas. Queixa de cabelo, queixa de pele, tô sempre doente, tô sempre com uma infecção de repetição, não estou me sentindo no meu ápice de energia, tô percebendo que tá caindo. Lembrem-se sempre, quanto mais atividades eu faço no meu dia, seja cognitiva ou seja do corpo, do físico, mais nutrientes eu preciso. Então, se você está numa demanda, um exemplo, você começou a estudar mais, trabalhar mais,
a sua demanda de nutrientes vai aumentar. E se você repete hábitos de uma fase que você estava mais parada, mais em off, sem precisar usar tantos nutrientes, isso fica incompatível. Se eu estou fazendo mais exercício, mais treinamento, mais atividade física associada com treinamento, com exercício, atividade é o que eu faço todos os dias para ir no supermercado, para arrumar a casa, esse tipo de coisa. Exercício é aquele horário que você separa para estimular alguma musculatura. Se eu aumento isso, a demanda do meu corpo também aumenta. Então, todos os nutrientes, a gente vai levar isso em consideração. Não é algo, nossa, eu tenho que pensar nesse grupo aqui, o que eu tô sentindo é um conjunto. Então, o grupo dos nutrientes nada mais é, gente, para deixar isso aqui bem claro a vocês que estão aqui de manhã escutando esse conteúdo, basicamente é grupo B, minerais e grupo de vitaminas lipossolúveis. Basicamente é isso, tá? Não é algo difícil de entender se está em deficiência ou não. O problema foi totalmente ignorado pela medicina e por diversos profissionais que atendem pessoas com síndrome fúngica, seja com candidíase, com micose, com alergias, com tudo que é característico desse supercrescimento fúngico, foi ignorado a parte nutricional, que é o que faz o corpo funcionar. E a grande questão é, Sheila, eu tirei aqui esse alimento que eu acho que estava me fazendo mal. Não é tirar, gente, é incluir. A falta da inclusão dos alimentos, a falta da inclusão, se houver necessidade de suplementação correta, que faz um corpo ficar adoecido. É a inclusão. O que faz você vencer a síndrome fúngica é a inclusão, não é a restrição. A restrição, que muitas pessoas pensam assim, não vou nunca mais comer isso daqui, a questão de hipersensibilidade alimentar, na verdade é um conhecimento, é um prestar atenção de que você está fazendo repetidamente uma escolha que não está favorecendo, que não está te proporcionando saúde. E isso serve para diversas frentes, tá? Isso aí é uma autoanálise que a pessoa pode fazer independente de ter síndrome fúngica ou não. Mas no quadro de síndrome fúngica é característico a repetição e a presença de alimentos com micotoxinas, frequência e repetição, uma baixa absorção de nutrientes, então muita mistura no prato, e aí o corpo não consegue aproveitar porque o corpo está adoecido, e a deficiência de nutrientes de um modo geral, característico do processo de envelhecimento e também da má absorção da alimentação ou até mesmo do alimento que chegou à mesa daquela pessoa e que já veio pobre de nutrientes. Tá? Que essa é uma realidade que todos nós podemos estar aí sujeitos, tá? Há quanto tempo foi colheita ou correu a colheita e há quanto tempo esse alimento chegou à sua mesa, tá? Então, tudo isso tem relação aí com a característica de deficiência nutricional. Estou comendo uma folha verde escura ou estou comendo uma folha verde clara? Isso tem característica do quanto que eu quero ali de nutrientes, tem diferença. Eu só gosto de comer essa folha, então eu sei que você tem deficiência, porque você não come o outro grupo de folhas. Isso é fácil de identificar. O que as pessoas não sabem é dessas informações, de um modo geral. Então, sente que tem alguma coisa errada, mas acha que é difícil identificar o que está acontecendo. Acha que tem que esperar um batalhão de exames chegar para ter a tomada de ação, para começar a agir, para começar a melhorar ali os sinais e sintomas. E aí fica ali se mantendo na sensação de doença, de adoecimento, de falta de energia e acaba achando normal. Estou me sentindo normal assim. Eu achei que isso era assim mesmo. Quantas vezes eu escutei alguém falar que achava que não tinha solução, que era assim mesmo, que já tinha tentado tantas coisas e não tinha visto melhora? Já muitas, viu, gente? Muitas. A Midinha colocou aqui, ficar muito tempo sentada no home office causa síndrome fúngica? Não, na verdade, o que faz uma pessoa desenvolver a síndrome fúngica é desnutrição associada com fatores que podem estar relacionados com o ambiente. Tá? Aí o ambiente é o quê? Um ambiente que não favorece a sua saúde. Então, se eu moro num lugar que tem a presença, por exemplo, de mofo, vocês concordam que a chance de eu ficar doente é maior? O fato de eu ficar sentada no meu home office e não me movimentar o dia inteiro, eu não estimulo o peristaltismo. Então, se eu não estimulo o peristaltismo, o que vai acontecer? O que é isso, Sheila?
é o movimento dos intestinos. Aí a pessoa não consegue ir no banheiro, evacuar, simplesmente porque fica o dia inteiro sentada na mesma posição, não faz o movimento dos intestinos, que só tem movimento dos intestinos de maneira saudável se a gente se movimenta. Não tem jeito, tá? E, consequentemente, isso pode ir enfraquecendo toda a cascata de reações do seu corpo e te levar ao enfraquecimento do sistema imunológico e causar a síndrome. A síndrome fúngica, ela está bem caracterizada com pessoas que acabaram passando assim por uma jornada de medicações. Então, em fases diferentes da vida, às vezes de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, mas eu fui percebendo, porque parece ser normal, né? É normal tomar um anti-inflamatório, é normal tomar um corticoide, é normal tomar antibiótico, é normal tomar anticoncepcional. Então, foi se normalizando a doença e o tratamento da causa da doença foi deixado de lado e foi se mascarando com essas medicações. Então, consequentemente, aquele poder de absorção que a gente tem aqui, ó, em toda essa parte, você engoliu, a partir daqui no momento que você colocou na boca, você começa o seu poder de absorção, de aproveitamento de nutrientes. E aí essa pessoa, sem saber, sem nem perceber que essa jornada aí de medicações foi enfraquecendo essa camada, foi sentindo coisas diferentes, foi percebendo que o lado de fora já não estava tão legal quanto ela gostaria, e foi buscando ajuda e foi recebendo mais e mais e mais medicações, e em nenhum momento foi orientada a fazer uma terapia nutricional. É assim que acontece a maioria dos casos da síndrome fúngica. E aí essa pessoa às vezes descobre, eu tenho uma candidíase, mas aí ela acha que a candidíase está relacionada com açúcar, farinha de trigo, acha que a culpa é isso daqui, porque foi passado isso para ela, que não tem nada a ver, nada a ver no sentido de focar só nisso, tá, gente? Então, foca assim em duas frentes. Não leva em consideração aquele corpo desnutrido. A candidíase é ocasionada por um corpo desnutrido, um corpo incapaz de lidar com o supercrescimento fúngico. Incapaz. Se é incapaz, está desnutrido. Por mais que você, tô com peso saudável, por fora eu tô legal, mas você está desnutrida, tá? Ou desnutrido. Por isso que o seu corpo está incapaz de lidar com fungo. E aí aquele fungo que às vezes pode estar na unha, aquele fungo que pode estar na pele, então aquela acne fúngica que é característica, que tem a acne bacteriana que é aquela mais inchadinha, eu tive muita, tá, gente? Que está relacionado com o lado de dentro, tá? Não está relacionado só com o fator externo, com o lado de dentro não funcionando muito bem, e a fúngica dá várias acnezinhas pequenininhas, tá? Então isso é característico. E isso é porque a barreira a nível lá do seu intestino, lá está com crescimento fúngico. Você não vê, mas reflete do lado de fora. E aí esse reflexo pode ocasionar aí diversos sinais e sintomas. Então, ficar sentada, resumidamente, não é necessariamente a causa, mas só ficar sentada, sim, pode te levar, tá? Só ficar sentada sedentária e não ajustar a tua alimentação, esses pontos pode sim. Michele botou aqui, já ando depressiva porque só escuto que tenho que cortar, tirar alimentos. Tá errado, Michele. Erradíssimo, erradíssimo. Primeiro você precisa entender por que um alimento, repetidamente, se eu comer ele todos os dias, tô falando todo dia. Por exemplo, se eu comer amendoim todo dia, por que esse alimento pode não favorecer o meu tratamento da síndrome fúngica? Depois que você entende isso, você não vai cortar. Simplesmente cortar por cortar, você vai entender o processo. Agora, o que é errado é achar que candidíase é farinha, é açúcar e esperar que o corpo vá se recuperar sem fazer o que precisa ser feito em termos nutricionais. Isso nenhum médico. É difícil, tá? Os médicos convencionais, não tô falando dos médicos da linha integrativa, passarem para a pessoa e buscar uma terapia nutricional. Porque muitos não olham a síndrome fúngica, olha só o órgão que está adoecido. Então, se o órgão está adoecido, tome aqui a sua pomada, tome aqui o seu banho de assento, tome aqui o seu esmalte, o seu shampoo, se for um negócio característico ali da pele, se for característico da unha, tá? Então, quem está aqui, está só cortando alimentos, está errado. Quem está lá no método Você no Controle, que abriu a inscrição no domingo, em breve encerra a entrada, que não fica aberto o tempo todo, vai até domingo e é a última vez que fica o preço aí de 12 vezes de 97, porque depois vai aumentar esse preço. Lá dentro, quem entra vai receber, está recebendo já
todo o passo a passo do que precisa ser incluído e investigado para que tenha uma ótima correção nutricional, uma ótima absorção, um ótimo aproveitamento de nutrientes. Por exemplo, se aqui você já começa a não ter um bom aproveitamento de nutrientes, você vai adoecer. Uma pessoa que está com uma gengiva adoecida, que está engolindo todos os dias um supercrescimento de fungos aqui nessa região, não consegue, não tem a capacidade de se recuperar. Então, a correção é do todo, não vai corrigir só a parte que está doendo, vai corrigir o todo para realmente fazer isso dar certo, para não ficar patinando. O que é o patinando? Sempre começo ali, tá dando certinho, e aí eu não entendo o que eu tô fazendo, eu não entendo o que deu certo pra mim, eu não entendo a causa, eu não entendo que não é só questão de farinha, açúcar, que não está só relacionado com isso, eu não entendo o que é nutrição, que é diferente de alimentação, eu não entendo o que é hipersensibilidade alimentar, eu não entendo o porquê que eu tenho que me nutrir, que eu tenho que pensar assim em incluir, principalmente se eu estou aí acima de 21 anos, porque a partir dos 21 anos é a cascata de envelhecimento acontecendo. Então, todos esses pontos são levantados. Então, é para quem quer realmente aprender, porque quem aprende, gente, não depende. Quem aprende vai saber fazer o que precisa ser feito e não vai ficar ali esperando só. Não estou falando que você não precisa da ajuda de um profissional. Por isso que dentro do método tem o meu suporte. Quando eu digo quem aprende não depende, é que eu vou passar a informação para você e você vai usar essa informação ao longo da sua vida, tá? Então, não é uma coisa que você vai pegar um papel, vai sair de um consultório e aí vai falar assim, eu tenho que fazer isso, porque, não sei, porque alguém me mandou fazer. Isso é errado, gente, tá? Isso não leva a uma nutrição, a um equilíbrio nutricional, principalmente se é uma prescrição isolada de um medicamento, tá? O Túlio colocou aqui que quando eu faço exercício, meu intestino prende mais. Então tem coisas erradas além do exercício, né? Da atividade física. Bom, o Mindy colocou aqui, problemas intestinais favorecem a síndrome fúngica? Sim, porque a causa é lá, tá? Pode estar doendo na unha, a micose pode ser na unha, a micose pode ser na pele, pode ser a candidíase, que é um tipo de micose, tá? Candidíase é micose, tá bom, gente? Na região da vulva, da vagina, mas a raiz iniciou lá nos seus intestinos, tá? Então, o intestino delgado está com supercrescimento fúngico e isso despertou no órgão de choque que você tem mais predisposição e está visível aí nesse órgão de choque, tá bem? No meu caso, sempre foi pele, tá? Pele que eu digo, pele, o rosto, foi na mão, né? O eczema, tive micose também, isso desde lá de mais jovem, de adolescente, inclusive criança eu tinha muito, tá? Mas adolescente eu também tive bastante, associado com acne. Só que até você entender que é a síndrome fúngica leva tempo. Claro que quem participou do desafio fica bem mais fácil, porque eu estou te explicando. Só que quando você não tem informação, por exemplo, lá no meu caso, gente, em 4 anos de faculdade, não é síndrome fúngica que a gente estuda, claro que não é. Né? Você vai estudar outras coisas. E até você chegar e juntar todas as peças do que você estuda e entender o processo do funcionamento do nosso corpo, leva tempo. Leva tempo. E é por isso que eu exponho aqui esse conteúdo para vocês todos os dias explicando a síndrome fúngica, porque eu sei que não é fácil de entender para uma pessoa que escutou essa palavra a primeira vez. Fala, que é síndrome fúngica? Né? Será que eu tenho síndrome fúngica? É a primeira pergunta que surge quando alguém entra em contato com esse conteúdo, tá? Bom, hoje eu vou esclarecer aqui as dúvidas de quem está querendo entrar no método, quem está com dúvidas do que está fazendo, se o método vai ajudar a sair dessa, a melhorar, tá bem? Porque o passo a passo de quais alimentos deve incluir, então às vezes a pessoa fica assim, Sheila, isso pode, isso não pode? Só que isso pode, isso não pode, quando? Quando você começou a sua terapia nutricional? Quando você vai terminar a sua terapia nutricional? Qual passo a passo você está seguindo? Como está a sua dieta cíclica após a terapia nutricional? Quais suplementos você está ali tomando ou tomou? Tá? A organização dessa linha de raciocínio.
Então não fiquem nessa, não entrem nessa vibe de isso pode, isso não pode, sem ter uma data de início, a data que você fez o seu rastreamento, data que você fez o seu teste de desbiose, entender todo esse processo, tá? Porque você vai continuar patinando. Você vai continuar na mesma, às vezes, até uma sensação assim de neura, de falar assim, isso aqui, não, eu não posso comer esse tipo de alimento aqui, porque isso aqui vai ser gatilho. Não é assim que funciona, tá? Não é isolado. É um conjunto de ações que você precisa investigar, identificar e aplicar ali um processo, um passo a passo para você receber a sua cura e sua remissão, tá bem? Estou olhando aqui os comentários de vocês. A Simone colocou aqui. A Simone tá sempre por aqui. Feliz, Simone, que você é super participativa em querer melhorar aí sua saúde. Ela colocou que quando ela falou da alimentação no ginecologista, ele riu da cara dela. E vocês sabem que quando há artigos, se vocês forem no Google Acadêmico, quem não sabe o que é o Google Acadêmico, você escreve, pode colocar ali Google Acadêmico. E aí puxa artigos relacionados ao conteúdo que você quer pesquisar. E tem uma outra frente que chama PubMed, que você pode pesquisar artigos também. Não são fáceis de entender, tá? Isso é mais para profissional da saúde, é linguagem difícil, que não facilita o entendimento das pessoas. É só uma característica de curiosidade, isso que eu vou explicar. Se você olha os tratamentos e a conclusão dos tratamentos, tudo que está lá, tudo não vou generalizar, mas grande parte, eu falei errado, grande parte do que está lá está direcionado para tratamento medicamentoso quando há crescimento fúngico. São raros os artigos que falam, olha, a pessoa precisa sim fazer uma correção da terapia nutricional que está sendo insuficiente para acionar as células de defesa do corpo. A pessoa pode fazer uma correção disso usando antimicrobiano natural que não vai adoecer o fígado dela, não vai adoecer o rim dela, porque lembre-se que um esmalte inofensivo para tratar um fungo, por exemplo, assim como a pomada que se passa na região vaginal, tem que passar pelo seu fígado. E o seu fígado precisa todo dia eliminar toxinas, trabalhar para produzir hormônios, trabalhar aí para ajudar a metabolizar, inclusive a vitamina D, tá? Diversos outros nutrientes. E se ele está ali sobrecarregado, ele vai falhar. Então, é insano a gente pensar que há profissionais que não levam em consideração o funcionamento e a ação dos nutrientes no nosso corpo. É como se eu quero que uma planta cresça. Ela vai nascer e vai crescer sem eu cuidar da terra. Sem eu me preocupar se essa terra está com nutriente. E a planta cresce e dá frutos antes mesmo de eu ver essa reação acontecendo. Porque lá dentro, antes de começar a germinar, já está acontecendo múltiplas reações. E no nosso corpo acontece isso todos os dias. Todos os dias, tá? Então, se faltar nutriente hoje, o corpo vai ficar em deficiência hoje. Sheila, tem como eu corrigir amanhã o que aconteceu hoje? Não, não tem. Não tem. O que é maravilhoso é que todos os dias eu tenho a capacidade de recuperação e de restauração. Mas uma falha que aconteceu hoje, que pode ter me deixado mais cansada, mais fadigada, com menos energia, ou com a minha estética não muito legal, porque isso vai refletir, ou com o meu intestino não funcionando muito bem, é o que eu estou fazendo hoje. Só que o nosso corpo é tão maravilhoso que ele vai nos dando chances todos os dias. E se vocês passaram ou estão passando com algum médico que não está levando em consideração a tua alimentação, que não tem esse olhar integrativo, procura outro, tá? Então procura, sempre que você tiver dúvida do seu diagnóstico, procura 3 profissionais, tá? Então tira a prova dos 3. Agora, se você já foi em tantos médicos, você já fez um montão de exames, você já tem várias informações médicas aí em suas mãos, já parou para pensar que agora exige que você tenha um despertar diferente nutricional? Que o passo a passo da sua nutrição, do que você está fazendo, não está te trazendo frutos, porque se tivesse, você estaria corrigindo, você estaria melhorando, você estaria tendo o resultado que você deseja? E é essa reflexão que eu trago, porque essa decepção com tratamentos que podem acontecer aí
em diversas frentes, ela está caracterizada a tratamentos que não levarem em consideração a correção da falta de nutrientes. A inclusão, levar em consideração provavelmente só exclusão de alguma coisa e a inclusão de algum medicamento, né? Eu arrisco dizer que talvez você tenha passado aí por isso, porque eu sei, porque eu fui passar também em médico quando eu tava lá com eczema, gente. Quando a gente tá com dor, quando a gente tá passando por uma situação difícil, a gente fica com uma neblina sobre os nossos olhos. A gente espera que o outro nos ajude, que o outro nos fale, olha, o caminho é esse, vai para esse caminho. Você tá com dor, você tá precisando de suporte. Só que nem sempre o lugar que a gente vai buscar ajuda é o lugar que a gente vai receber a ajuda correta. E aí eu percebi isso quando eu recebi prescrições repetidas de corticoide, né? No seu caso pode ter sido antifúngico, pode ter sido antibiótico. Eu recebi antes vários antifúngicos, vários antibióticos também. Quem sabe a minha história aí foi desde de anticoncepcional para tratar a acne, antibiótico para tratar a acne e assim por diante, tá? Deixa eu ver aqui. Sueli colocou, paguei o boleto ontem e hoje cedinho recebi o acesso ao método. Estou super feliz. Maravilha, Sueli. Que bom que caiu o teu boleto rápido. Porque às vezes o boleto demora 3 dias úteis, né? Que não depende da gente, depende do sistema, pode acontecer. Feliz aí. E amanhã é dia 31, gente. Dia 31 tem o nosso primeiro encontro, tá? Mentoria em grupo, que eu vou explicar o GPM. Então, quem está lá no método, tem a área de suporte, que você vai rolar a tela embaixo, que tem uma área para você poder perguntar sempre que você quiser. E amanhã a gente tem aí o nosso encontro, dia 31, de boas-vindas. E também do guia ali do GPM, que vocês precisam usar o guia prático do método bem certinho para fazer dar certo, tá bem? Então eu vou ajudar durante esse processo. A Amor colocou, a síndrome fúngica pode ser causada por desnutrição? Pode, tá? Pode sim. Associada à desnutrição. Desnutrição, gente, sempre que vocês escutarem essa palavra desnutrição, dá a sensação de que uma pessoa não tá comendo ou uma pessoa tá muito magra. Mas, por exemplo, as pessoas hoje em dia mais desnutridas são as pessoas acima do peso. Ou pessoas que realmente, né, que aí é o básico, não comem mesmo o que precisam, né? Esse aí é o básico. Mas as pessoas que estão acima do peso são pessoas aí com características de desnutrição. Porque a demanda de nutrientes que o corpo precisa, principalmente quando a gente está carregando mais peso, ela também fica aumentada, fica diferenciada. Então, precisa ser feito ajustes aí nutricionais durante esse ganho de peso. E isso era uma coisa que eu também não percebia, isso pode estar acontecendo com você, durante o meu ganho de peso. Eu comecei a ganhar peso por volta dos 20... Foi logo quando eu concluí a faculdade, eu comecei um ganho de peso de pouquinho em pouquinho, assim, por ano. Então, dos 25 anos. Eu me formei mais tarde, tá, gente? Que eu comecei a faculdade um pouco mais tarde. E aí, quando chegou a casa dos 30, eu já estava num nível de sobrepeso, ali tinha uma porcentagem de gordura por volta de quase 33 a 35, ficava variando essa porcentagem, e essa demanda de gordura a mais que eu fui estocando, precisava de mais nutrientes ali também para eu conseguir metabolizar melhor o funcionamento das minhas células, metabolizar melhor os alimentos, né? Então, eu precisava dar um impulsionamento para isso. E muitas vezes a gente não percebe esse ganho de peso. Então, isso pode estar acontecendo com você, tá? Principalmente na região abdominal. Porque esse ganho faz com que o seu fígado, para ficar mais claro, fique sobrecarregado. E aí, o fígado é um órgão muito importante para a nossa saúde, muito mesmo. Sem ele é uma matriz para várias coisas. A gente só pensa no fígado quando pensa em álcool, né? Não, mas ele funciona para muitas coisas. E quando há uma sobrecarga nesse fígado, aí começa a desandar os outros, né? Então aí é rim, aí é intestino e vários problemas podem acontecer, tá bem? Então adianto aqui a vocês que a entrada, gente, para o tratamento, para o método, para a síndrome fúngica, ela encerra em breve, tá? Vai ter a primeiro encontro no dia 31, então quem entrar já vai ter acesso a esse primeiro encontro comigo, que vai poder sim tirar dúvidas, vai poder sim interagir. E até domingo tem as inscrições
Mas eu já adianto aqui a vocês que é a última turma que fica com o valor aí de 12 parcelas de 97, que quando chegar na próxima, na nona turma, aí já vai ter uma alteração de valor que eu explico melhor um pouco mais pra frente, tá bem? A Juju botou: Sheila, bom dia. Desde que nasci tenho bolinhas atrás dos braços e há anos espalharam pelas pernas e bumbum. Tem relação com síndrome fúngica? Pode ter. Principalmente nessa região aqui, gente. Então, se você passa a mão e você percebe que tem muitas bolinhas, é característico, pode ser de hipersensibilidade ao alimento. Então, são alimentos que você está mantendo uma frequência, uma repetição e o teu corpo não está dando conta de digerir. E aí isso causa, num órgão de choque, pode causar como se fosse alergias. Essas bolinhas ficam ali, não te incomoda, mas ela vai surgindo bolinhas ali e ficam ali instaladas. Porque o seu intestino não está dando conta de eliminar as toxinas e absorver o que ele precisa daquele alimento que é de difícil digestão, tá? Isso tá bem característico. E pode dar no bumbum, pode dar em outras regiões também. Mas a principal característica é bolinha atrás do braço, tá bem? E pode ser hipersensibilidade de alimento saudável, tá? Não necessariamente é de um alimento... O pessoal fala assim, é leite. Não, gente, não tá tudo relacionado com leite e trigo. Tá relacionado com má digestão, tá? Má digestão de uma proteína de difícil digestão. E por que tá com essa má digestão? Porque tem um biofilme crescendo ali a nível intestinal, tem uma paredinha do intestino que não tá muito saudável, que não tá conseguindo aproveitar bem nutrientes, e o corpo vai enfraquecendo, vai ficando adoecido, tá? Dentro do método, quando a gente vai passando, a gente começa ali boca, a terapia nutricional, que é o ciclo 21, intestino, que é a restauração do intestino, depois vem digestão, depois vem detox, tá? Depois vem imunidade, hormônios, aí vem nutrição esportiva, aí sim vem probióticos, porque não é para incluir probiótico início de tratamento, tá bem? É errado achar que o probiótico isolado vai resolver um problema de síndrome fúngica. Não dá para colocar novos inquilinos numa casa que não está pronta, então tem que esperar. E depois dessa evolução, aí vem o fechamento de um tratamento. Então, há todo um passeio profundo pelo corpo para recuperar e para restaurar esse organismo e para cuidar dessa hipersensibilidade alimentar. Então, tratar de algo isolado, vou cortar o açúcar e vou esperar. Não vai trazer bons frutos. Eu já adianto isso a você, porque se você está mantendo o mesmo padrão alimentar, você não está fazendo terapia nutricional, você está simplesmente se alimentando. E são coisas diferentes. Quando eu quero agir, que eu quero ali vencer uma batalha, não dá para eu vencer uma batalha sem equipamentos, vestindo uma roupa ali de gala. Eu tenho que vestir a roupa da batalha. E a roupa da batalha da síndrome fúngica é a terapia nutricional, é o ciclo, é você entender a restauração, é você entender a recuperação, é entender a digestão, é entender a combinação dos alimentos, a fase de detox e assim por diante. Então, exige uma viagem pelo corpo, tá? Então, o método Você no Controle é essa viagem pelo corpo maravilhosa, de fácil entendimento, para você conseguir restaurar de vez e não continuar patinando aí nos seus resultados, tá bem? Os gatilhos, a Mi colocou aqui, a Moni, na verdade, perguntou se a reposição hormonal pode ser um gatilho. Reposição é diferente de modulação, tá? Reposição via oral vai sim prejudicar o funcionamento do seu fígado. Modulação, então, quando eu penso em nível de pele, é outra coisa, tá? A metabolização desse hormônio é diferente. Dificilmente a pessoa tem síndrome fúngica por conta de um gatilho isolado. Normalmente são múltiplos gatilhos. Então, se a gente pensa na sua vida, quantas vezes você se expôs a N gatilhos? Então, não foi o estopim, né? Estopim é ótimo. O pontinho ali final, né, para dar o boom da síndrome, está relacionado normalmente com alguma coisa que enfraqueceu o teu corpo, que foi a última gota do balde. Pronto, para ficar fácil de entender, que eu tô querendo me expressar e não tava usando a palavra certa. Então, a última gota do balde, por exemplo, no meu caso, foi a exposição a peixe cru, a shoyu de má qualidade. Não é porque meu corpo não dá conta daquilo. Hoje ele dá conta se eu quiser me expor.
Mas naquela época eu já estava numa cascata de escolhas ruins para a minha fase de vida dos 30 e poucos anos, trazendo ali o peso da bagagem de uma adolescência de uns 20 e poucos anos, com medicações que às vezes eram a cada 2 anos, a cada 3 anos, ou tinha meses que era todo mês, no caso do anticoncepcional, aí era uma amidalite, aí usava medicação. Então essa bagagem associada a uma nutrição incompatível, porque toda vez que eu estou tomando uma medicação, eu tenho que me nutrir muito melhor, eu tenho que fazer uma terapia nutricional para eu não ativar os gatilhos, para não despertar ali a doença, para manter os gatilhos desativados, tá? Então, se a pessoa usa um hormônio via oral com bastante frequência e não cuida da terapia nutricional, a chance de ser um gatilho. Elisane perguntou, Papa Nicolau negativo para candidíase, mesmo assim pode ter síndrome fúngica? Pode, porque quando o crescimento inicia-se a nível intestinal, não necessariamente você vai ter uma queixa na vagina. Como muitas pessoas também têm corrimento, tem candidíase vaginal, não percebe que a candidíase vaginal não necessariamente sai aquele talhado, não coça, não dói, não necessariamente sai com essa potência. Corrimento já pode ser um sinal, dependendo do tipo desse corrimento, não o corrimento ovulatório, já pode ser uma característica de um quadro de síndrome fúngica a nível intestinal. E às vezes você vai fazer a coleta do seu Papa Nicolau e dependendo da fase que você está ali do seu ciclo, você tá tendo uma translocação dos bichinhos. Eles estão passeando de formas diferentes. Eles mudam o tempo todo em partes diferentes do corpo. Então pode ter dado negativo, mas o crescimento a nível intestinal está acontecendo, tá? Por isso que tem que prestar atenção, gente, sinal e sintoma. Sinal e sintoma não é besteira, é padrão ouro de avaliação clínica. O que você sente, o que você percebe no teu corpo, o que mudou no teu corpo com o passar do tempo, o que não está funcionando bem. Só que parar para prestar atenção nesses detalhes exige atenção plena. E a maioria dos nossos dias a gente não tem atenção plena, porque a gente está fazendo várias coisas. Falo isso por mim também. Então, acabando aqui a live, eu vou começar intensamente a dar atenção às pessoas que estão em tratamento, vou ver o que está acontecendo ali na entrada. Há problemas de suporte, então, por exemplo, o boleto, o cartão, alguma coisa, problema de acesso. Então, a gente começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas atividades. E quando a gente vai parar para prestar atenção na gente, às vezes já passou 5 anos. Como assim, Sheila? Passou 5 anos? Às vezes sim, gente. Você tá ali num loop de trabalho ou de família, você tá se dedicando fortemente ali a um filho, por exemplo, e aí de repente piscou os olhos, o filho já tá com 3 anos. E aí você para e analisa, quando que eu parei para prestar atenção no que eu estava sentindo, se o que eu estava fazendo para minha nutrição era o suficiente para o meu corpo, se eu estava corrigindo o que precisava ser corrigido, entenderam? Então, é algo que exige uma atenção aí detalhada para ver se está tudo bem, tá? A Kátia colocou aqui, eu fui numa Nutri, mas ela passou alimentos que pioram a síndrome. Grávida pode fazer o método? Kátia, pode. Eu recebo muitas mensagens de grávida, não sei se tem outras grávidas aqui. Dentro do método há grávidas e há mulheres também, a lactante, que estão aí na fase do método. O que você vai ter que ter atenção e me perguntar sempre que houver necessidade é a questão de suplemento antimicrobiano, tá? Isso tem que tomar cuidado, assim como remédio. Nenhuma grávida sai tomando remédio porque pode ter risco ali pro bebê e na amamentação também. Então a mesma coisa sobre suplementos aí antimicrobianos. Mas o restante do passo a passo do método é o mesmo, tá bem? Pode ser feito, inclusive na fase da amamentação vai te ajudar muito, vai te trazer paz, tá? Para que você tenha aí, aproveite o tempo, né? Que é tão precioso, esse tempo da gestação, que é múltiplas reações, sensações, que você consiga usufruir disso da melhor forma possível, sem estar aí com candidíase, se sentindo mal, tá bem? Eu tô vendo que tem algumas perguntinhas aqui na caixinha de perguntas, eu vou responder algumas dessas
E aí depois eu volto aqui para os comentários, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem algumas perguntas, eu já entro aqui. E Mari, maravilhosa que você tá no método. Peraí que tem bastante perguntas aqui de vocês nos comentários. Vou continuar aqui nos comentários, depois eu vou pra caixinha, tá? O Roacutan é prejudicial à saúde? Se você usar a medicação sem corrigir a terapia nutricional, sim, tá? Tem que corrigir ali a nível intestinal, porque o Roacutan, o que ele faz? Ele fecha a célula de gordura, tá? Então, ele atrofia essas células e aí você não tem a produção de sebo e com isso você melhora a sua acne. Mas ele não está te nutrindo, ele não está fortalecendo, ele não está cuidando da sua imunidade, ele não está deixando o seu intestino saudável, ele não está te nutrindo. Uma medicação, nenhuma medicação tem a capacidade de nos nutrir, tá? Por isso que os suplementos antimicrobianos naturais, eles são tão maravilhosos, porque eles têm a capacidade de exercer tratamento e nutrição junto, coisa que muitas vezes a medicação isolada não tem. A medicação isolada tem o seu valor, tem a sua característica, tem a sua importância, mas se eu uso repetidamente a mesma medicação, eu estou simplesmente patinando no problema. Eu não estou resolvendo a causa, eu estou só tentando aliviar o sintoma, tá bem? A Michelle botou aqui o depoimento dela. Tomei Diane por 11 anos para tratar a acne, tive trombose venosa e em 3 veias das pernas. É muito, muito arriscado, né? Anticoncepcional de um modo geral. Era passado, eu acredito que hoje em dia os médicos tenham mais cautela na hora de passar um anticoncepcional. Mas eu digo aqui a vocês, eu olho assim pro passado e eu vejo a minha característica de menina indo buscar ajuda por conta de uma acne dolorosa, por conta de uma pele doente. Naquela fase eu já tinha micose, já tinha acne e não entendia o que estava acontecendo. Eu já tinha um interesse por nutrição, porque eu já tinha inclusive escolhido a profissão como nutricionista, eu queria já ser nutricionista, só que eu era uma menina, eu não tinha a bagagem que um profissional que tem 40, 30 anos, 50 anos tem. E aí você vai buscar ajuda ali de um profissional e você sai só com uma prescrição de uma receita ali, de uma medicação hormonal para tratar algo que é tão sério, porque a acne é uma doença, é algo sério, tá? Que envolve autoestima e envolve o lado de dentro que está adoecido. E olhem o risco, né? No caso aqui da Michelle, desenvolveu a trombose por conta de todo o ciclo ali do folato, de circulação, que hoje tem exames aí de teste genético que a gente consegue identificar se a pessoa tem esse risco ou não, mas que eu posso evitar. Por que eu vou me expor a algo que vai me adoecer mais? Não faz sentido. Hoje é simples falar isso. Parece até óbvio eu falando isso aqui. Mas se a gente pensar nos 15 anos aí que se passaram, 10 a 15 anos, isso era tão comum, tão normal. E quantas pessoas passaram por isso? E quantas pessoas estão hoje colhendo frutos podres disso? No sentido de que não sabia, não tinha informação, assim como eu também não tinha. Acabou adoecendo, acabou ficando com o sistema imunológico cada vez mais enfraquecido. Pode até ter tido o interesse aí de melhorar a nutrição, mas só o melhorar... eu vou melhorar, vou colocar isso aqui no meu prato, tirar isso, sem ter um entendimento profundo do papel de cada construção ali, de cada fase do tratamento, isso não é o suficiente. E pode cada vez ficar mais e mais adoecida e achar que é assim mesmo. Isso aqui é característico da minha genética, isso aqui, eu sempre tive isso, sempre foi assim. A questão de libido também. Então, minha libido baixou, é um envelhecimento mesmo. Não, gente. Você só vai ter libido se você estiver nutrida. O corpo não vai disponibilizar nutrientes para a produção de hormônios que dão sensação de prazer, de bem-estar, de orgasmo, se o corpo estiver adoecido. Ele vai focar na imunidade. Então, seus nutrientes vão para lá, vai estar focado em tentar fortalecer esse corpo e por isso que a libido cai. Em grande parte das mulheres, não só por uma questão aí de candidíase, que pode acontecer no homem também, tá? A questão da baixa testosterona livre pode acontecer por conta aí
de quadros de micose, que o homem tem, carrega micose na unha, micose na virilha, às vezes a pele tá doente daquele homem e o homem nem percebe. Então isso pode acontecer. Por isso, se você tem um parceiro em casa que tem sintomas característicos, às vezes pode ser digestivo, pode ser de intestino, isso pode ser de cabelo, de couro cabeludo, né? Sabe aqueles homens que ficam usando um montão de shampoo anti-caspa, muitas vezes? Isso é um sinal. E finalizando essa parte aqui da circulação, para nossa circulação funcionar bem, olha como a nutrição é mágica, gente. A gente precisa de um nutriente chamado ácido fólico. E esse ácido fólico, né? Precisa de outros nutrientes também aí do grupo B. Mas esse ácido fólico, que se a gente tem uma deficiênciazinha em relação à metabolização, então eu como uma folha verde e não consigo digerir muito bem essa folha verde para absorver o ácido fólico, eu posso ficar em deficiência. E uma mulher que está tomando, por exemplo, um anticoncepcional forte como o Diane, assim como eu tomei lá no passado, e tem problema circulatório, eu também tenho, tá, Michele? Essas mesmas características de risco de problemas de circulação, porque não consegue metabolizar. A solução é o quê? A solução é eu colocar esse nutriente na corrente sanguínea dessa pessoa, em forma ativa, que é o metilfolato, e tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona bem. Só que para a pessoa entender isso, para alguém receber essa informação, para a pessoa ser bem informada, para a pessoa falar assim, nossa, eu tô tendo essas queixas de circulação, esse problema aí que é característico e também que vai refletir a nível intestinal, porque esse nutriente faz com que também as células sejam produzidas. Até a pessoa entender esse processo e receber essa informação, às vezes pode passar muitos anos. Hoje vocês estão aqui recebendo essa informação. Eu estou aqui falando isso para vocês. Então, alguém que tem uma característica igual a da Michele tem que sim ser suplementada de metilfolato. Mas há quanto tempo, há quantos anos a Michele ficou sem essa informação? Então, tem que tomar bastante cuidado onde você recebe a sua informação e se a informação que você recebe é suficiente, tá? Porque na maioria dos casos, arrisco dizer aqui a vocês que não é. Se você só recebeu uma medicação e só recebeu uma orientação de cortar algum alimento ou um probiótico isolado, está errado esse tratamento. Não está certo, tá? A Eva botou, Sheila, tem uns 5 anos que aparecem umas manchinhas pretas no meu dente. Não posso fazer limpeza, logo ela volta. Estou achando que pode ser algum fungo ou bactéria no estômago. Não me parece, Eva. Sugiro que você procure observar a sua língua e a sua bochecha para ver se você está com algum crescimento branco nessa região. Aí isso é característico de fungo. A característica de fungo é branco, tá? Então, o crescimento de algo branco aí na sua mucosa. No dente não tem relação. Agora, pontinho preto, mancha, é cárie ou então é a questão de algum alimento que mexeu no pigmento do seu dente, tá? Por isso que boca, a tampa da nossa garrafa, precisa estar tão bem cuidada, tá? Essa partezinha aqui, ó, gente, precisa estar muito, muito bem pra gente poder começar o nosso primeiro processo de absorção bem, saudável, tá? E são condutas muito simples que você pode fazer aí da sua casa. Quem tá lá no método, no início do processo, já está recebendo as informações do que tem que ser feito dessa parte. São condutas simples, mas que exigem repetição. E aí essa repetição, para você ter um hábito atômico, tem um livro chamado Hábito Atômico. Então esse hábito atômico exige que você tenha a repetição dessas boas escolhas. E aí você consegue absorver melhor os nutrientes. Ana botou, adquiri o método, mas estou tendo dificuldade de mexer no programa. Ana, dentro da plataforma da Hotmart, basicamente você só tem que clicar e entrar. Mas se você está com dúvida, eu sugiro que você deixe a sua mensagem na parte de baixo, que a gente vai te orientar, te mostrar como que usa, tá? Mas é muito simples, é só apertar o play no vídeo e na parte de baixo você coloca as suas dúvidas, tá bem? Mas a gente te ajuda assim. Juju botou, obrigada, também tenho prisão de ventre e má digestão. O grupo de interação
De quem está no método, Ana, é pelo Facebook, tá bem? É nosso clube é lá, que é a melhor forma de mostrar as fotos dos pratos, de ter uma boa comunicação com vocês. Então, tem lá no módulo Comece Aqui para você entrar. Se você ainda não foi aprovada para entrar no clube, em breve você será. É só aguardar, tá? No máximo, em 3 dias úteis, você tá dentro do clube. Dor ao urinar, todos os exames negativos, pode ser síndrome fúngica? Não tem como eu falar para você que sim ou que não, porque precisa saber o conjunto de sinais e sintomas, tá? Mas isso é característico de translocação de bichinho. Se tá doendo, tem alguma coisa causando uma irritação nessa região. Então, essa irritação pode ser causada por fungos, pode ter relação. Mas se o exame de urina não trouxe o fungo ali, ele pode estar crescendo, mas não no volume necessário para dar positivo no exame. O exame ele só mostra positivo quando há números da referência. Então, passou aqui da referência, aí mostra. Mas se está crescendo, está no início do processo. O exame não vai te mostrar isso, tá? Um Xintão colocou, como tratar homens? Seria o mesmo tratamento? Sim, é o mesmo tratamento. Eu sei que há mais mulheres em busca dessas informações, porque para esse assunto chegar no homem, normalmente é através da mulher. Ou apareceu alguma coisa minha em algum lugar e o homem acabou vendo. Mas o tratamento é o mesmo. Inclusive, em breve, eu pretendo fazer um evento aí só para homens, para que isso seja espalhado mais, para que as pessoas recebam mais essas informações. Mas o mesmo tratamento que a mulher faz é o que o homem faz. Sheila, mas como assim? Porque você vai corrigir a sua parte do trato gastro, que é estômago, intestinal. É essa parte, o foco, o alvo da terapia nutricional. E isso vai refletir nos órgãos que estão aí enfraquecidos. E aí depois, no módulo acima, se por exemplo a pessoa tem micose, micose persistente, alguma coisa na pele ou na região da vulva da vagina que precisa de complementos, aí conforme vai passando o tratamento, eu vou passando as informações pontuais e características para cada queixa comum, sinal e sintoma que são comuns, tá, gente? Talvez você esteja achando que o que você está sentindo aí, que o que você está passando é algo seu, que está acontecendo só com você, que não há muitas pessoas passando por isso, mas há muitas pessoas e os sinais e sintomas são característicos. Há um número de pessoas que têm sinais e sintomas muito semelhantes, tá? E as pessoas que têm ali os órgãos de choque característicos, né? Então, é a pele, é a vagina, é a unha, é o cabelo. Então, o tratamento acaba sendo dessa parte, porque não tem outra frente. Não existe outra frente de tratamento, tá? Sem corrigir isso daqui. Não tem funcionamento de um corpo sem o trato gastrointestinal, tá? Então, por isso que no método a gente viaja. Quem entrou aqui depois viajou comigo. Então, a gente tem a viagem lá, boca, terapia nutricional, ciclo 21, depois vai pro intestino, restaurar intestino, depois vamos restaurar a digestão. Depois de restaurar a digestão, vamos para a parte de detoxificação, que é o detox, cuidar disso para sempre, tá? Então você vai ter informações valiosas para você usar em qualquer momento da sua vida, inclusive na fase, claro, de vencer a síndrome fúngica. Viajou nisso, vamos viajar pela sua imunidade. Tudo que faz a imunidade ficar enfraquecida, você vai saber nesse módulo. Depois vamos para a parte hormonal. Sim, você precisa saber de hormônios para vencer a síndrome fúngica. Inclusive, a vitamina D que eu puxei a live de hoje com esse assunto é um pró-hormônio. Então, isso é aprofundado nesse módulo. Depois, continuamos a viagem ali na parte do bônus, que aí vocês vão receber a questão de paraprobióticos, de probióticos, que não entra na base do tratamento, não entra, tá? Isso aqui eu já reforço para vocês. A questão de receitas e também aí de nutrição esportiva, porque eu sei que quem está evoluindo a nutrição, quem está evoluindo no passo a passo, começa a fazer algum tipo de exercício.
Então a pessoa vai ficar bem, vai se sentir bem, vai falar, agora eu vou fazer uma musculação de forma regular, eu vou fazer um pilates, um yoga, ou um alongamento, ou vou buscar um spinning, alguma coisa do tipo. Então você tem que saber como agir, por isso que eu entrego de bônus essa parte aí de nutrição esportiva e por aí vai. Então o método tem toda essa viagem para realmente a gente se aprofundar e fazer dar certo. Não é olhar só para o órgão que está doendo. É sim eliminar esses sinais e sintomas, é te tirar desse sofrimento, dessa dor que às vezes pode estar acontecendo aí, ou simplesmente você está com um incômodo, você está com um incômodo ali, está com uma coisinha que você sabe que pode virar um avalanche, que essa bolinha de neve pode piorar. E se você já tem esse olhar de perceber o quanto que é precioso a gente cuidar da prevenção ou tratar o mais rápido possível com as ferramentas certas, então essa viagem aí pela nutrição, que é o método Você no Controle, vai te ajudar, tá bem? Para quem não sabe, o método Você no Controle está aberto a inscrição até domingo, vai ter alteração de preço, estou avisando previamente, então a próxima turma não vai ser mais esse valor, inscrição está no link do perfil, tá? Para quem quiser saber, e amanhã, dia 31, amanhã é 30 ou 31, tô perdida, gente. Vai ter o nosso primeiro encontro aí em grupo para eu explicar para vocês o GPM, o guia prático aí, tá bem? E quem mandou dúvida lá no método, lá na plataforma do método, aguarda que a sua dúvida vai ser respondida em breve, tá? A nossa troca é por lá, tem exclusividade. Então, todas as dúvidas enviadas terá uma resposta. Mari colocou que tá no método, maravilha, Mari! Feliz em saber. A Jo falou, vou entrar no método, entra, maravilhosa. Em breve, nosso encontro, que aí, o que eu falo aqui pra vocês, gente, no ao vivo, é um despertar de consciência. Então, eu me disponibilizo todo dia a fazer esse despertar, que eu explicando a síndrome fúngica, pra mostrar pra vocês que as características da síndrome fúngica estão relacionadas com essa deficiência nutricional, com essa falha do nosso sistema imunológico, que pode ter tido N gatilhos. E os gatilhos, eles normalmente se misturam ao longo aí dos meses, dos anos, daquilo que a gente está vivendo. Então, é um despertar. Só que aqui, você não vai ter todas as informações do passo a passo. Claro que eu vou contribuir. Algumas dúvidas aqui eu respondo claramente, abertamente a vocês. Mas o passo a passo completo, que é toda essa viagem que eu acabei de descrever para vocês, é dentro do método, tá? Então, lá você tem exclusividade, lá você tira as suas dúvidas, você pergunta quando você quiser, você tem 1 ano de acesso. Então, lá a gente tem a nossa interação. Aqui é um despertar, e é um despertar bem importante também. Então, essas lives, elas servem para isso, tá bem? A Kátia perguntou, se eu fizer no boleto hoje, eu já consigo participar amanhã? Olha, teve gente que pagou o boleto em um dia já conseguiu ter acesso, porque cai no sistema, depende da operadora do boleto, tá? Mas, Kátia, se você não conseguir participar amanhã, se o boleto demorar para compensar, você vai participar do próximo, tá? Porque vai ter outros encontros, mas aí depende do tempo da compensação desse boleto. E o bom a vantagem é que fica gravado. Todo o conteúdo que eu fizer ao vivo para vocês, quem estiver lá ao vivo comigo, ótimo, mas quem não puder estar, vai ficar gravado e fica dentro da plataforma para você assistir o horário que você quiser. Então, quando você entrar, você vai ter acesso, tá bom? A Evoluindo 30 colocou aqui, aos 15 anos o médico me indicou anticoncepcional sem eu estar sentindo nada. Ó, ela foi sábia, pesquisou e nunca tomou. Você foi muito sábia para sua idade. Amanda perguntando aqui, quais exames são necessários fazer para descobrir? Amanda, você deve ser nova por aqui, seja muito bem-vinda. Amanhã, como há muitas dúvidas semelhantes à da Amanda sobre ainda o que é síndrome fúngica, como que eu faço para identificar os sinais e sintomas característicos, eu vou reabrir pontualmente, tá? Os vídeos do nosso desafio, o Melhor Ano, que é onde eu explico em detalhes a síndrome fúngica e disponibilizo gratuitamente os testes para vocês fazerem e algumas tomadas de ação. Então, eu sugiro, Amanda, que você fique de olho nos materiais que eu vou disponibilizar amanhã para você aplicar os testes, tá bem? A Tati pagou em boleto, maravilha, Tati, te espero.
Sirlene aqui falando que gostou das lives. Que bom, Sirlene, obrigada. Ó, a Nath tá botando aqui um comentário dela que eu acho que é muito precioso, que pode ajudar outras pessoas. Minha ginecologista nem nunca ouviu falar de síndrome fúngica. Disse que tenho candidíase e pronto. Vocês sabem, gente, uma questão de curiosidade, a professora Denise Carreiro, todo o conteúdo que ela expôs de síndrome fúngica lá em 2008, 2009, tinha uma médica junto com essa pesquisa, associando as informações, buscando os estudos, tá? Então, não é uma coisa só, por exemplo, que é nutricionista que fala. Há médicos da linha integrativa que sabem disso, mas infelizmente não são todos, tá? Que foi aqui o caso da Nath, que a médica falou, você tem candidíase e pronto. Que você não, outras partes do seu corpo não são impactadas pelo fato de você estar com crescimento fúngico. Como se os bichinhos que vivem dentro de nós, eles não tivessem reação em outras partes. Então, é muita falta de informação atualizada em 2021 em achar que a microbiota não tem resposta naquilo que a gente pensa, que a gente sente na nossa pele, no funcionamento das vitaminas, dos nutrientes. Então, isso é desatualização. Esse profissional, ele está desatualizado. Provavelmente ele está lá no piloto automático do consultório, repetindo, fazendo tudo igual todos os dias e não está se atualizando. Pode ter acontecido isso com ele, tá? Com ela. E aí ela colocou aqui que o médico falou que trata com fluconazol e probiótico. E até antibiótico foi passado. Então isso é praxe, né? É característico, como se toda pessoa fosse melhorar da síndrome fúngica tomando fluconazol probiótico e ignorando toda a questão nutricional para o corpo funcionar bem. Então, uma deficiência de um nutriente pode te dar queixa de sintomas de depressão, de cansaço, de falta de energia ao longo do seu dia inteiro. Um crescimento de fungo a nível intestinal, que é quando a pessoa tá ali com o órgão de choque doendo, que pode ser a pele, pode ser a região da vagina, então a pessoa tá com isso incomodado, tá com essa dor, tá carregando esse incômodo, que às vezes a dor que eu falo é a coceira, a intensidade do sintoma. Achar que isso não vai impactar na absorção de nutrientes, do aproveitamento do nutriente ali da alimentação e achar que não há uma necessidade aumentada de nutrientes, é não levar em consideração que para eu nutrir uma terra, um solo, eu preciso colocar nutriente. Eu vou levar em consideração que o corpo eu não preciso de nutriente para vencer um quadro fúngico, que eu só preciso colocar um antimicrobiano, que o restante, a imunidade vai voltar a funcionar num passe de mágica, vai voltar a funcionar sozinha. Como que uma imunidade, gente, funciona sem nutriente? Como que uma pessoa passa uma medicação para tratar fungo e espera que o corpo vai ter uma reação positiva, sendo que aquela própria medicação vai prejudicar alguns órgãos, vai dificultar o funcionamento de alguns órgãos. Probiótico vai dificultar, probiótico não vai resolver aquilo que está já ocasionando uma deficiência nutricional há tanto tempo. Probiótico não entra e fica ali dentro do corpo. Probiótico precisa de um meio bom que favoreça a permanência dele. Então, se eu estou tomando uma medicação, um fluconazol, um antibiótico, e eu tomo ali o probiótico e eu espero que aquele probiótico vá dar frutos, não vai. É gastar dinheiro. Tá gastando dinheiro à toa. E antibiótico não elimina só coisa ruim, elimina coisa boa também. Então, vai tirar boas bactérias. Se tira boas bactérias, por exemplo, a absorção de vitamina B12 fica totalmente comprometida. E Sheila, o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar diversas cascatas de má digestão que não passa. É aquela pessoa que vive com estufamento, vive com má digestão, vive se sentindo ali como se comeu e não caiu bem. Às vezes pode até ter perda de apetite em alguns casos. Tudo está relacionado. Não tem uma parte do nosso corpo que não esteja relacionado com nutrição. E quem está aqui não pode mais ser inocente, assim como eu fui lá no passado, né, quando recebi minha primeira prescrição de medicação, que eu não sabia, e eu transfiro isso aqui a vocês, em achar que uma medicação vai resolver o problema sozinho.
Medicação pode sim aliviar sintoma, mas não trata a causa, o que causou aquilo. Tá? O que está ocasionando o teu problema? A tua nutrição está compatível com o teu objetivo? A correção nutricional não é excluir alimento, gente. Tá errado em só excluir. Tem que incluir o alimento certo para ficar bem nutrida. Tá? Então, reforço isso aqui porque eu sei que muita gente recebe essa mesma conduta aqui desse relato, tá bem? A Luciana colocou que todo mês há 2 anos tem candidíase e não é normal, não pode viver assim, tá bem? Então, tem que tratar. A Nath colocou aqui, quem está tentando engravidar. A minha sugestão é, se ainda não engravidou, eu sugiro que separe 3 meses. Então, você está começando agora em abril. Então, quem entrar no método agora, abril, então vai ser abril, maio e junho. Então, até junho, você vai se dedicar a você. Quer dizer que você vai fazer mais nada do seu dia? Não, você vai continuar fazendo suas coisas, mas você vai ser a prioridade. Então, você vai ser o seu olhar estará voltado para o seu sentir. Então, separe esses 3 meses para você cuidar da sua casa, para você adubar o seu terreno, para você se nutrir, se fortalecer, para você ter aí uma gestação como você sonhou, porque provavelmente você sonha com essa gestação e eu acredito que você quer ter a melhor experiência possível. Ninguém quer passar por uma gestação com um monte de infecções, ninguém quer. Então, o que a gente puder fazer para amenizar isso, mesmo se já está gestante, vamos fazer. Vamos fazer uma correção do que precisa ser feito para eu amenizar e para eu tratar, para eu entrar em remissão, para eu controlar a chance de eu desenvolver um problema lá na frente, tá bem? E não importa o tamanho da tua bagagem, há quanto tempo que você carrega a tua bagagem de medicações ou de sinais e sintomas, gente, não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora para melhorar isso. Quando eu exponho aqui para vocês o olhar de pensar o que aconteceu lá no passado, é para trazer a reflexão de que não foi o que você fez ontem. Não é o chocolate que você comeu ontem, não é o pão que você comeu ontem. Não é assim que acontece, tá? Então, se algum médico vira, ou algum profissional que não tem informação de síndrome fúngica vira para você e fala, mas é porque você tá fazendo isso. Não é isso. Há uma bagagem, sim, por trás, mas que essa bagagem, ela pode ser corrigida a partir do momento que eu faço algo diferente do hoje. Então, eu entendi o que gerou esse problema e a partir de hoje eu vou ter uma conduta diferente. Não quer dizer que eu não vou comer o que eu gosto, que eu vou fazer as coisas que eu gosto na cozinha ou comprar as coisas que eu gosto de comer. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com a inclusão do que te falta. Se você está envelhecendo, que eu acredito que está, assim como todos nós, então há a exigência de você ter o olhar para os seus sinais e sintomas e ir se nutrindo conforme essas características, tá? Inclusive, por isso que eu coloquei ontem os motivos da deficiência de vitamina vitamina D, que às vezes eu tô fazendo a live no sol exatamente para me expor aí o sol propositalmente. Então a gente só vai ter aí uma produção de vitamina D se a gente tem um ambiente que nos favorece essa produção, tá? Então não é a absorção da vitamina D, é produção. Então eu tô aqui exposta e estou tendo uma produção. Então tudo isso depende aí do que aconteceu ao longo das minhas escolhas ou daquilo que foi passado para mim. Eu posso ter uma deficiência, uma falha na produção de N nutrientes. Como eu dei o exemplo da B12 para vocês, a questão aí de utilizar as medicações que baixam as boas bactérias e interferem na produção da B12. Isso pode acontecer na questão aí do ácido fólico, que eu dei o exemplo para vocês, de uma pessoa que usa anticoncepcional, que tem problema de circulação, que tem falha na absorção, e aí vai ter falta desse nutriente. E isso tudo dentro do método é estruturado, é dado a orientação para você viajar no seu corpo e ter um entendimento disso, tá? Entender vias de alimentação e vias de suplementação, se necessário, como que seu corpo pode responder positivamente à exposição de nutrientes, desde que você entenda o que você está sentindo, desde que você entenda o que está passando aí do outro lado. Porque às vezes se fica sem o entendimento dos sinais e sintomas, ou fica ainda com aquela sensação de que é normal ter os sinais e sintomas,
permanece ali na falha, no erro, né? Em achar que é só a questão do docinho, em achar que é só a questão de que alguma coisa que é tua, que é característica tua. Não, gente, crescimento de fungo pode acontecer com qualquer pessoa, independente do nível social, independente das características ali da rotina da pessoa, tá? Porque é uma falha do sistema imunológico em combater fungo. E o fungo sempre estará presente no ambiente. Aqui do lado de fora tem bilhões de fungo, do lado de dentro tem. O que não pode acontecer é a gente deixar esse crescimento de fungo acontecer. E esse crescimento acontece por falha de sistema imunológico, tá bem? Bom, acho que eu passei aqui algumas mensagens, mas deu para esclarecer bem. A Rebeca tá perguntando aqui quanto tá o método. O método tá 12 parcelas de R$ 97,00 e alguns centavos, tá? Tá disponível até no máximo domingo. Porém, quem já entrar vai ter um encontro comigo no dia 31 ao vivo para orientar a questão do guia prático do método, para tirar já todas as dúvidas, para a gente fazer isso acontecer o mais breve possível, para dentro dessa jornada aí dos 3 meses iniciais, você manter o fogo aceso, o fogo que eu digo, a chama, o poder do tratamento aí aceso. A gente não vai deixar essa chama apagar e para ser um 2021 com muitos frutos. A gente só vai ter frutos se a gente plantar e a gente só vai continuar colhendo se eu utilizar as sementes daqueles frutos. E é isso que a nutrição traz, coisa que a medicação não faz. Então, a medicação isolada, ela não vai me dar sementes. A nutrição, sim. A nutrição, se eu coloco no meu corpo para agir ali, para ter uma resposta, para ajudar a me recuperar, eu estou colocando semente também. Então, eu estou semeando, estou pegando a semente, estou ali cuidando para que o meu futuro continue sendo bom. Se eu continuo só na causa, se eu continuo só na medicação, eu fico engajado ali só em melhorar o momento, o hoje, é viver algo pontual, então o dia de hoje e não pensar nessa semeadura. E a nutrição tem esse poder, tá? É a única coisa que você pode fazer que vai te trazer frutos no futuro é com a nutrição. Com a medicação isolada não rola, tá, gente? E eu falo isso aqui fortemente porque às vezes você pode estar passando por isso, estar na medicação que não te bloqueia em começar a terapia nutricional, tá? Se você quiser utilizar sementes também. Se você não quiser ficar só no hoje, quiser colher fruto aí desse cuidado que você tá tendo despertar aqui acompanhando os conteúdos, tá bem? A GG entrou no método domingo. Já embaixo, rola a sua página, que na parte de baixo já tem os outros módulos. Entra lá de novo, tá bem? Que você tem acesso aos outros módulos do método, tá bom? Qualquer dúvida, manda a pergunta na parte de suporte que fica embaixo lá dos vídeos, tá? A arquitetura colocou aqui, A3. Eu amei te encontrar, Sheila. Que bom, gente. Você estava buscando. A gente encontra de acordo com o nosso movimento, com a nossa ação. Então, todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que veio acompanhando as lives, que foi uma enxurrada de lives aí durante a nossa semana de desafio, estava na busca de algo diferente. Quando a gente está em movimento, que a gente usa o nosso corpo, a nossa ação, nossos pensamentos, a nossa energia, a gente quer alguma coisa que às vezes pode estar até no nosso inconsciente, a gente está ali de forma consciente pensando nisso, a gente acaba cruzando. Então, quem cruzou aqui o meu caminho, certamente já enxerga o valor do alimento, da nutrição na vida. Às vezes o despertar pode estar um pouco lento. Às vezes não está ainda pensando na semente da nutrição, naquilo que está sendo plantado hoje com essa correção nutricional e dessa colheita ali na frente. Mas já teve um despertar, por isso que encontrou aí as minhas informações e eu fico muito, muito feliz em saber, tá bem? E lá sobre o boleto que parcelado, dentro quando você vai fazer o pagamento, tem um chat ali no link do perfil, vai abrir um chatzinho verde com a minha foto, tá? E aí, eu ou alguém aqui do meu suporte vai responder a sua dúvida em relação ao boleto parcelado. Manda sua pergunta lá, tá bom? Estão falando da minha pele que tá bem mais firme e bem mais segura. Gente, às vezes é a luz, tá? Mas sim a nutrição. Tem um poder, gente, colágeno, tocando num assunto que não tem nada a ver. Que tem a ver, não deixa de ter, na verdade.
Colágeno, a gente tem depressão, a gente vai perdendo aí ao longo da nossa jornada de vida. Só que a gente vai manter a vitalidade da pele se tiver nutriente para formar esse colágeno. Tem gente que quer tomar o colágeno e espera que o colágeno vá agir sem outros nutrientes. Não acontece, então precisa de nutrição também, tá? Então, passando aqui para vocês, para dar essa orientação em relação ao método, inscrições estão abertas. Quem quiser participar e entrar aí na nossa mentoria em grupo, que já vai acontecer agora no dia 31, onde eu vou ali tirar todas as dúvidas que ficaram aí desses primeiros passos, dessa jornada que começa na boca, terapia nutricional do ciclo 21 e intestino. Então, o guia prático de todo o restante, né? Porque tem a jornada pelas outras partes do nosso corpo que vão todas se encaixar, tudo se encaixa, nada é isolado. Então, quem quiser mergulhar aí nessa jornada, tá? Então, entra, tá disponível, o link está no perfil do acesso. E para quem ainda está na dúvida, quer aplicar os testes, quer entender o que é a síndrome fúngica, quer entender os sinais e sintomas, amanhã eu vou disponibilizar para vocês os vídeos do desafio e os conteúdos do desafio, que são os testes, para você poder interagir, participar e fazer, caso não tenha tido tempo ou caso você esteja me conhecendo agora. Então, vou abrir isso para vocês, tá? E até o final dessa semana encerra as inscrições e tem a virada de preço também para quem não se cadastrar e não entrar na 8ª turma, tá bom? O acesso ao método é durante 1 ano, então todas as atualizações de tudo que acontecer lá dentro, você vai ter acesso às mentorias em grupo, que são importantíssimas, tá? São fundamentais para a sua evolução. Vai ter acesso também ao nosso Clube Você no Controle, para manter a chama acesa do tratamento, porque sozinho a gente não é nada, gente. A gente precisa conviver com pessoas que querem o mesmo. A gente precisa andar com pessoas que nos impulsionem, que façam a gente melhorar. A gente tem, lógico, a gente convive com pessoas semelhantes a nós, que têm os mesmos ideais, que têm os mesmos princípios. Mas às vezes a gente está passando por um quadro, como o da síndrome fúngica, que as pessoas que estão ali na nossa volta não conseguem entender, não conseguem compreender, não conseguem saber o que você sente. Não conseguem saber a sua dor. E falar muitas vezes sobre isso é algo delicado. Quantas pessoas eu trouxe aqui para dar o depoimento para vocês, para contar um trecho da história, e eu sempre agradeço muito a pessoa se propor a vir aqui compartilhar uma parte da sua vida, porque eu sei que não é fácil falar sobre isso. E dentro do clube você tem pessoas similares a você, que quer sim evoluir, que quer plantar, quer pegar semente, plantar de novo, tá? Para continuar colhendo frutos, para vencer a síndrome fúngica e também para ter uma vida melhor, para ficar bem nutrida, para usufruir do que a vida pode nos proporcionar. E sem nutrição, sem saúde, a gente não consegue ter colheita, gente. A gente fica ali numa situação realmente de abatimento. Sem nutrição a gente fica abatido, fica desnutrido, fica enfraquecido, não tem uma imunidade para agir quando entra em contato com um invasor, quando entra em contato com o crescimento de micro-organismos, desses bichinhos que a gente tem que ter a capacidade de combater, tá? Então, daqui para frente aí nessa jornada, eu espero acompanhar vocês que estão ali dentro do método, e quem não está, aproveite amanhã. Então, amanhã eu entro ao vivo falando dessa abertura do desafio para você ter acesso aos conteúdos gratuitos, tá? Que não tem nada a ver com o método, mas que vai te ajudar a entender o que está acontecendo aí com você. Com certeza vai te impulsionar no seu tratamento, tá bem? Então, todas as informações estão no link do perfil, tá? Sobre valor, forma de pagamento, como que vocês fazem o pagamento. Então, estou mantendo o valor com desconto, independente da forma de pagamento que você escolha fazer, se vai ser boleto, se vai ser cartão de crédito. A questão de juros, quando se paga parcelado, é dentro da plataforma que você vê, e à vista se mantém ali o desconto. Acho que a Luciana que está perguntando aqui, se mantém o desconto das 12 parcelas de 97, e aí depois vai ter a virada sim de preço. Estou avisando isso com antecedência para quem precisar se organizar, porque vai aumentar, que o preço vai subir, que era já para ter subido na 7ª turma, e eu mantive isso por conta aí de atingir um número maior de pessoas para conseguir ajudar, principalmente nessa fase que a gente se encontra, tá? Mas entendam que
tudo que envolve o método, o processo, a plataforma, isso aqui é uma empresa, tá? Então a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai trazendo conteúdos aí melhores, mas conteúdos melhores eu digo em qualidade, não de conteúdo, porque o conteúdo eu falo aqui para vocês com uma câmera, isso me parece bem simples, mas digo de experiência, e isso envolve pessoas, então por isso que há essa questão de ajustes de valores. Mas o que eu digo a vocês é o seguinte, quanto antes você iniciar dentro da plataforma, melhor vai ser o seu aproveitamento, porque independente ali do seu tempo de uso, tudo que for agregado daqui para frente você vai ter acesso durante um ano, e sempre que você tiver dúvida você pode perguntar durante esse um ano, tá? Então é um acesso aí de 12 meses que você recebe como se fosse um ano indo em profissional, e você recebe dentro de uma plataforma com suporte, que foi a melhor forma que eu encontrei de expor o tratamento da síndrome fúngica, que eu sei que muitas pessoas buscam consulta para isso, e não dá em 30 minutos, em 1 hora de consulta, de passar essa viagem aí da nutrição, de expor tudo o que precisa ser feito, a melhoria dos pontos aí da alimentação, da nutrição, da suplementação se necessária, em 30 minutos, 1 hora em consultório, tá, gente? Então, eu sinto dizer isso a vocês, mas eu falo abertamente que uma consulta de 1 hora não vai resolver, caso você esteja buscando essa forma aí de tratamento. Pode te ajudar se você continuar indo uma vez por mês em um consultório, aí se você escolher esse caminho. Se você escolher o meu caminho, são 3 meses aí agarrado no conteúdo, são 12 semanas, e depois tudo que você precisar rever, assistir, voltar para manutenção da sua vida, da sua saúde, aí da sua semeadura, você tem acesso ali na plataforma. É só voltar e rever o conteúdo que estará disponível, tá bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí da parte de suporte, eu vi algumas perguntas aqui, eu não consegui olhar todas. Sheila, estou no método, mas não estou conseguindo acessar a plataforma, estou com dúvida de como mexe na Hotmart, porque tem pessoas que já utilizam plataformas de curso, tem pessoas que não, que talvez seja a primeira vez. Isso é normal, isso acontece, tá bem? Entrem na parte de suporte, então quando você entra lá no chat que tem aqui no link do perfil, podem te ajudar, ou mandem um e-mail para esse e-mail que tem aqui no meu contato do Instagram, que também você receberá o suporte e a ajuda, tá bem? A Bel colocou aqui, eu comecei ontem e também tô adorando. Que bom, Bel, maravilha. Seguindo, isso é só o começo, já vai ter mais aprofundamento aí no nível intermediário e avançado. Um grande beijo para vocês, ótimo dia, e seguimos amanhã. Continuamos aí no mesmo horário, às 7h59, no Explicando a Síndrome Fúngica. Um beijo, gente. Até mais.